boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente sozinho, pastor, parece que está faltando alguma coisa do nosso lado, né? Então é bom sempre estar andando com a esposa. E a esposa sempre é a melhor metade, né? É a nossa melhor metade. Então, glória a Deus pela vida da diaconisa Adilene, está conosco sempre, né? Glória a Deus. Nós queremos falar nessa noite sobre Daniel. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3 e o verso de número 24. Diz assim o texto sagrado: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Somente até aí, só o versículo de número 20. O óculos ficou aí, Edilene? Não, está aqui. Está para dentro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra concernente a essa noite e Deus me deu uma palavra com relação a esses 3 jovens, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que os hinos que foram cantados condiz com aquilo que foi reservado para hoje. Eu estava ali e eu falei assim, será que alguém caguetou, entregou a mensagem? Será que alguém, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em conformidade. Amém? Pode alguém estar lá em casa, preparando um hino para domingo. Deus vai unir a mesma palavra com o mesmo louvor. Então Deus não desiste de você. Deus se importa com você. E nesta passagem, nessa palavra de hoje, Daniel, né, é o último dos 5 profetas maiores. Na escala dos profetas, vemos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel como o 5º maior dos profetas maiores. Então, Daniel, ele está no reinado do rei Nabucodonosor e ele tem 3 jovens também hebreus que faz parte dessa leva quando Israel foi tomado, quando Israel foi saqueado e eles foram para o asilo babilônio e eles estavam a serviço dos reis, dos governantes da época. De sorte que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Esse sonho perturbou sua mente e ele queria alguém para discernir o sonho. Você acompanha comigo? Nós vamos fazer hoje uma palavra usando a Bíblia sempre. Nós não queremos aqui versículo 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem que tinha 70 covos de altura e 6
de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei, ele não sonhou, perdão. O rei, ele construiu uma estátua. Ele construiu uma estátua muito grande e ele faz um convite para todas as pessoas que estavam debaixo do governo do rei Nabucodonosor. Então ele chama todos os príncipes, todos os governadores, todos os homens que estavam a serviço dessa corte, do reinado, do império de Nabucodonosor. E dentre esses 3 jovens, nós vemos Azarias, nós vemos os 3 jovens foram chamados, que receberam um nome babilônico de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os nomes deles, na verdade, não são esses. São nomes que eles receberam ali, tanto Daniel também recebeu o nome de Beltesazar, né? Porque era um nome de um deus pagão na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego também representava deuses da Babilônia. Então eu estava me perguntando por que esses 3 jovens estavam nessa consagração, nessa apresentação dessa imagem do rei Nabucodonosor. E eu fui estudar que eles faziam parte do império, eles eram oficiais do rei, por isso que eles estavam nessa festa, por isso que eles foram convidados. E nós sabemos a história que o rei, ele manda todos tocar música, para tocar as músicas. E na medida que todos os músicos tocassem, todos estavam presentes na cerimônia daquela consagração, deveriam se dobrar os seus joelhos, adorar a imagem, servir aquela imagem. E no reinado estavam ali aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, meus irmãos, eles não se prostraram ao rei. Por quê? Porque eles tinham certeza do Deus que eles serviam. Eles sabiam que eles não poderiam adorar a outros deuses. E quando eles é chamado à presença do rei, que fica furioso, o rei Nabucodonosor, ele fica furioso, porque aqueles moços não se dobraram diante da sua imagem. Primeiro tinha que adorar os deuses, e também tinha que se prostrar diante da imagem do rei. E o que aconteceu? Eles não se dobraram diante daquela imagem, porque eles criam num Deus de Israel. Lembra aqui, toque dessa igreja, com assíduo na escola dominical. E quando José, dentro do Egito, foi pego pela mulher de Potifar, do oficial, do chefe do exército do rei Faraó. Quando aquela mulher pega aquele moço hebreu chamado José, para ter relações com ele, ele diz: não posso pecar diante do meu Deus e contra o meu Senhor. Certeza de uma fé em quem nós temos crido. Esses moços
Esses três moços, Ananias, Misael e Azarias, esses três jovens, eles tinham certeza do Deus que eles serviam. Eles tinham certeza, irmãos, e eles não iam se prostrar diante de qualquer Deus que seja. Deuses com D minúsculo. Deus com D minúsculo. E diante dessa circunstância, diante daquilo tudo que estava, aquele cenário, vieram diante do rei, aqueles puxa-saco, aqueles que trabalham para o rei, disse: rei, o que houve? Tem 3 mancebos aí hebreus, 3 jovens hebreus, 3 jovens, rei. É. Eles não se dobraram diante da imagem. Versículo 13. Uma pregação expansiva diante da Bíblia. Então Nabucodonosor, irado, versículo 13, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor. Ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que eu levantei? Ele disse, o rei fez uma pergunta àqueles 3 jovens. Os jovens, cheios de Deus, cheios de fé, é verdade. Eles disseram para o rei, versículo 16, fica com a tua Bíblia aberta. Versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Quanto a esse negócio, não vamos te responder coisa alguma. Olha a certeza de alguém que serve um Deus e que tem convicção da sua fé, do Deus que ele serve. Agora, o versículo de número 6 vai falar da fornalha. A fornalha, o rei tinha uma fornalha no império, e essa fornalha ela era tão quente, que quem desobedecesse ao rei era lançado dentro dessa fornalha de fogo ardente. E o rei ficou furioso e falou para esses moços, os 3 jovens: olha, vou dar uma oportunidade. O diabo, irmão, ele não desiste na primeira tentativa. Ele não desiste na primeira tentativa. Você lembra lá no paraíso, como foi com Eva? Eva distraída. Ela não percebeu. O inimigo ele é sagaz. Ele é astucioso, ele é oportunista. Ele aproveita a distração. Como é que a pessoa está falando com um animal e não está vendo que o animal está falando com ela? A Eva começa a dialogar distraidamente com a serpente. E a serpente, ela vê aquela árvore desejosa para comer, e a serpente diz: ué, por que você não come? É bonita. Come para você ver o sabor.
Come para você ver o gosto que tem. A serpente, ela está criando em Eva algo, despertando nela curiosidade, desejos. O diabo, ele é assim, irmão. Ele é oportunista. Ele vem e você, na distração, se você vai ler a Bíblia, você vai dizer, como é que pode, né? Uma mulher falar com a serpente e não perceber que estava falando com um animal, com a serpente. Mas o diabo, ele é assim, ele distrai para atrair. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque eu entrei. A palavra é sobre Nabucodonosor, é sobre os 3 jovens. Mas nessa noite fica essa palavra para você. Se algo está te distraindo, se algo está trazendo você para se distrair, para tirar você da igreja, para tirar você do foco, para você enfraquecer você, fica essa palavra. Coloca a tua vida em oração, coloca a tua barba de molho, começa a perceber que esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta, é um poço sem fundo. O diabo, ele quer oportunidade. A Eva, distraidamente, aí ela diz, é mesmo? Será que é bom? Só faltou ela, né, bater um tricô com uma serpente e dizer, tu já comeu, menina? Para você dizer que é bom o fruto? Será que se eu comer, que sabor tem? Que paladar tem? O pecado, irmão, o pecado atrai de uma maneira que ele vai te encantando. Gálatas, Paulo diz aos Gálatas, quem vos encantou, quem vos fascinou para começar no espírito e agora está na carne? Porque o diabo, ele vai conduzindo a pessoa para o abismo, para a queda. Enquanto Ló estava com Abraão, Ló era abençoado, Ló era próspero, Ló era abençoado por Deus. Mas o diabo, com astúcia e engano, fez Jó olhar para as campinas de Zoar. Ele disse, eu quero as campinas. Quem tinha a verdadeira decisão de escolha, quem tinha prioridade de escolha, era Abraão. Abraão cede a escolha para o sobrinho, e o sobrinho escolhe quem? Aonde é que Ló vai parar? Em Sodoma e Gomorra. Porque o encanto deste mundo, aquilo que nos ilude, aquilo que nos atrai, é algo tão forte que vai nos distanciando de Deus. Enquanto Ló arma sua tenda, desarma a tua tenda, o caminho, o espaço de Ló é Sodoma e Gomorra. Mas enquanto Abraão está caminhando, ele levanta altar. Abraão levanta a tenda, arma a tenda, altar. Levanta a tenda, anda, caminha em direção a Canaã e levanta altares. O diabo, ele é astúcio para atrair, para tirar a atenção nossa com relação à adoração, com relação a quem somos no reino, a quem é você no reino. Então o diabo, ele é um encantador. E Eva, a serpente diz, mais uma pérola, não é nada não, menina, não é nada disso não, e quando tu comeres, se abrirão os olhos, você será igual a Deus.
Aí Eva diz assim: é mesmo? Agora eu quero ser uma igual a Deus. O diabo bota as palavras e induz o ser humano ao erro. Então, nessa noite, quando esse homem, ele constrói essa imagem, onde a cabeça é de ouro, onde a cabeça é banhada de ouro, que representa o Império Babilônico, essa imagem, ela representa, ela é escatológica. Tinha muito mais além de somente uma adoração. Tinha uma condenação por trás disso tudo. O diabo leva Jesus ao deserto e mostra os reinos e a glória do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O que o inimigo quer? O inimigo quer que o ser humano viva atrás de coisas, que as coisas irão distraí-lo pela presença de Deus. Ele quer trocar. Olha que Nabucodonosor fala. Nabucodonosor, ele insulta a Deus. Nabucodonosor, ele vai ser igual o gigante Golias. E quando Davi chega ali, diz: quem és tu, incircunciso? Quem és tu, endemoniado? Quem és tu que adora outros deuses? Afrontar o exército do Deus vivo. Davi se coloca, Davi se porta como alguém crente, alguém que é crente de verdade, alguém que não aceita trocadilhos, alguém que não negocia a fé. Aleluia. Deus está falando comigo nesta noite. E eu creio que Deus colocou esta palavra no meu coração, porque Deus tem que tratar conosco nessa terra, para servi-lo melhor. Deus, irmãos, Ele está esperando de mim e de você uma posição no reino, uma posição de crente, uma posição de adorador, uma posição de servos e servas do Senhor. Deus quer olhar para nós como os verdadeiros cristos, como os verdadeiros cristãos, como alguém que se porta com aquilo que representa, com aquilo que fala na boca, mas na prática é a verdade. Aleluias. Não é a terra, não é Abraão que precisava da terra. Ló, quando decide ir, Ló vê a terra. Quem não tem Deus, olha pelas vistas. Quem não tem Deus, busca as coisas. Mas com Deus é diferente. Ele diz: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas terão acrescentada. Deus trata casa de coisa, Deus trata carro de coisa, Deus trata os bens dessa terra de coisas. Tem gente atrás de coisas, por isso que estão frustrados. Ló vai pelo aquilo que ele vê, pelas coisas. Abraão não. Abraão porque adorava a Deus. Não era Abraão, irmãos. Não era Abraão que precisava da terra. Era a terra que precisava de Abraão. Porque em ti serão benditas. E aquilo que tu bem dizer será bendito. E onde tu colocar as mãos, Deus transforma, Deus muda, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus faz, aleluia, o morto voltar à vida. Aleluia. Então, aonde Abraão estava, Deus estava com Abraão.
Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, ele mexe com Deus. Ah, irmão, mexer com Deus é uma coisa séria. Aleluia. E Nabucodonosor diz: se o nosso Deus não tem a fornalha, você não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses, nem alguém nós não serviremos a outros deuses, nem a tua imagem de ouro que levantaste. E ele diz aqui, olha, e lançando na fornalha de fogo ardente. Versículo, olha que Nabucodonosor diz: já não é para os meninos, já não é com os meninos que ele fala. Olha com que ele fala: e quem és o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Versículo 15, parte final. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem falou essas palavras foi o Deus chamado Nabucodonosor. Ô irmão, ele não falou, já não atingiu mais esses meninos. Agora Deus tomou a briga. Agora mexeu com Deus. Agora mexeu com Deus. Né? Elias no Monte Carmelo levanta. E agora vamos ver quem é Deus verdadeiro. E Elias clama e Deus responde. E Baal, os profetas de Baal não pôde fazer nada, porque não é Deus, é Deus de mentira, irmão. É Deus que tem boca, como diz a palavra, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem ouvido, mas não ouve. Aleluia, mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus está lá em 2 Crônicas 7, quando Salomão começa a orar. Diz: a glória de Deus enche o templo. E ele diz: hoje, agora, estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse santuário. Aleluia! E ele diz: acaso estará minhas mãos encolhidas para não poder abençoar? Aleluia! Nosso Deus é o Deus da bênção, é o Deus da vitória, é o Deus do milagre, é o Deus da nossa vida, irmão. Não existe Deus entre céus e terra, não existe, irmão. Existe o nosso Deus, existe o Deus da igreja, existe o Senhor da igreja. Aleluia! E esses meninos, irmão, ele diz: eu não tenho que nada a responder-te, ó rei, sobre este caso. Aleluia. Mas ele diz assim: os homens caldeus, pai, sacerdote de Meradoc, sacerdote de Meradoc, eles vão e para adorar ali ao rei, e depois eles vão adorar a imagem de ouro. Aleluia. Irmãos, essa imagem de ouro, a cabeça representa o domínio babilônio, o peito e os braços, essa parte do peitoral, é o reinado do Medos e Persas. Ventre e coxas de bronze, reinado da Grécia. Pernas de ferro, Império Romano. Perna, pés de ferro e barro, Europa e os fins dos tempos. Então essa nação, essa imagem representava muitas coisas na tipologia bíblica. E eles, diz a Bíblia, que Nabucodonosor se encheu de furor, mandou chamar os jovens, e os jovens foram colocados, versículo 20, e ordenou aos homens, verso 20, acompanha aí, meus irmãos, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, e o lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens
foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa, porque o rei, além dessa fornalha estar quente, mandou aquecer 7 vezes mais. Tão calor, o grau de temperatura daquela fornalha era tão forte, tão forte. Olha o que aconteceu com os homens. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha estava tão quente que aqueles homens, quando foram jogar aqueles 3 jovens, eles foram consumidos pelo fogo. Tamanha era o fogo. Irmão, isso aqui é para quem crê. Isso aqui não é para qualquer um, não, é para quem crê. Um Deus que você serve. Olha, os homens foram consumidos. Me faz lembrar sobre Daniel na cova dos leões. Daniel entra primeiro, é jogado na cova dos leões, e os leões famintos. Os leões estavam famintos, com muita fome. Os leões estavam para devorar qualquer pessoa que entrasse ali dentro da cova dos leões. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso adversário, ele brama como um leão velho, procurando oportunidade para nos estragar. Você acha que é só lá em Daniel, lá atrás? Dá mole para você ver. Dá mole na tua vida espiritual. Se ele não vem, faz uma rasteira, faz igual Pedro. Jesus disse assim: Pedro, fica quietinho aí, Pedro. Satanás me pediu para cirandar contigo e eu não deixei. Eu repreendi ele. Irmão, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É andar no temor e tremor de Deus. É andar, irmão, sabendo que nós não somos super crente. Sabemos que nós somos limitados, somos seres humanos, porque nós estamos numa carcaça, uma matéria. E a Bíblia vai dizer que quando chegar os tempos determinados, essa roupagem, essa carcaça, se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que era mortal vai se revestir da imortalidade. Nós seremos transformados em glória. Aleluias. Então, irmão, cuidado. Vamos andar com a vida sóbrio, vigiando, porque o diabo, o nosso adversário, está procurando a quem ele possa tragar. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes é a nossa queda, às vezes é a nossa ruína, às vezes é o nosso, vai nos levar à queda. A Bíblia diz que a soberba procede à queda, mas a honra procede de Deus e é abençoado. A Bíblia diz: aquele que se humilha diante do Deus da igreja, aquele que se humilha será exaltado. Aleluia, glória a Deus. E esses 3 jovens foi lançado, o que nós temos como tema nessa noite. E o Nabucodonosor, verso 24, espantado, levanta depressa, porque Deus vai fazer que o inimigo saiba e reconheça o Deus que você serve. Aleluia. Sabe aquela pessoa que te persegue? Aleluia. Deus vai permitir que algo aconteça para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida.
para que o mundo reconheça o Deus que você serve. Há um propósito, há aqui um plano divino nesta passagem. Há um propósito de Deus, há um propósito do céu. Da Bíblia, irmão, e os 4 homens foram consumidos. Os 3 homens foram consumidos pelo fogo, pela chama, porque tamanha era o calor. Agora você, voltando a Daniel, quando Daniel desce na cova dos leões, é jogado, quem desce com ele? O anjo. E o anjo do Senhor desce com ele e fecha a boca dos leões e decreta jejum para os leões. Isso, opa, começou o jejum aqui na cova. Vamos todos jejuar. Por quê? Porque o Daniel está aqui. Se Daniel está aqui, vamos todos jejuar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para o livrar. Você que está com essa palavra, você crê nessa palavra? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Para o quê? Para o livrar, para guardar. Você lembra aquela passagem? Israel e Samaria foi cercada, Samaria. O exército, ninguém entrava, ninguém saía. E uma mãe combinou com a outra mãe, disse assim: vamos comer o meu filho e amanhã a gente come o teu filho. Tamanha era a fome, tamanha era a luta, tamanha era a escassez, que Samaria, irmão, estava passando por algo imensurável nessa noite. Você não passou fome? Ah, eu já passei fome, não passou nada. Você não sabe o que é fome. A ponto de uma mãe dar um filho para comer. E aquela mãe deu o filho para comer. E eles comeram o filho dela. E no outro dia, quando foi comer o filho da outra, ela não quis. Por quê? Porque era filho dela. A Bíblia diz que no arraial dos Sírios houve lá uma desordem lá e foram todos embora. E apareceram os leprosos. Os leprosos apareceram no arraial dos Sírios e viram fartura lá onde os sírios estavam acampados, no acampamento. E eles foram para Israel e anunciaram que os sírios não estavam. Mas eu posso conjecturar nessa noite, eu estou caminhando para o encerramento. Eu posso conjecturar naquela noite, aquele dia, aqueles homens cheios de lepra. A lepra, irmão, ela caía a unha, a lepra caía o cabelo, caía a parte do corpo. E aqueles homens andando para trazer uma notícia para aquela nação, para salvar aquela nação. E eu posso conjecturar que um perdia a orelha. Olha, minha orelha caiu aí. E eles caminhando para dar a notícia que não havia mais ninguém no arraial, que eles podiam ir lá. E diz a Bíblia, irmão, que um dos comandantes não cria nisso. E quando abriu os portões de Samaria, e a multidão saiu desesperada por causa de comida, esse homem foi morto porque não creu naquilo que foi falado. Quando Eliseu estava acampado em Samaria, o exército do Sírio veio, cercou, e o Geazi fala assim: Senhor, meu Senhor, são muitos que estão aí fora. Geazi, ele é o tipo do crente que vê pela aparência, mas é crente, irmão, está no nosso meio. Sabe Tomé? Tomé não crê quando vê? Tem todo tipo de crente. Os 12 apóstolos nos representam. Tem uns que são igual Pedro, né? Tem outros que são igual Bartolomeu, tem outros que são igual Filipe, igual Tiago, tem outros que são igual João, o discípulo amado, né? Então os discípulos,
característica diferente. Eles não representam. E Tomé disse que só crê se vê. E aquele moço disse: meu pai, cavalos de fogo e cavaleiros lá fora, estamos fritos, acabou. Irmão, o homem de Deus, irmão, a mulher de Deus, ela não é movida por notícias, por circunstância. O hino foi cantado aqui. Circunstâncias não mudarão a nossa fé. A nossa fé, ela não é gerada pelas coisas que vimos, que estamos vendo, pela vista, mas é por aquilo que nós não vemos, mas cremos. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tem alguém comigo nessa noite? Alabashuri cantarábia. Recebe essa palavra de Deus. Quero liberar uma palavra profética nessa noite. Você crê, né? Se você crê, irmão, o teu milagre vai ser gerado através da tua palavra de fé, através do teu posicionamento de fé. Aleluia, você vai direcionar aquilo que você está pedindo diante do seu Deus, e assim será. Ana chorava, mas Ana saiu grávida de Samuel através da palavra do profeta Eli. Disse para ela: vai e seja conforme tu tem pedido. Vai e gera o teu filho. Vai e recebe a tua vitória. Ô irmão, quando você crê na palavra de Deus, e você bota a tua fé na palavra de Deus, ô irmão, eu não tenho capacidade, mas eu creio. Eu não vejo possibilidade, mas eu creio. Aleluias. Era impossível. Esses 3 jovens, como Daniel também, e a Bíblia diz que quando Daniel, o rei Dário, acorda pela manhã, perturbado no sono, Deus tirou o sono. Amém, irmãos? Aqueles que tramam contra você, recebe essa palavra. Recebe essa palavra nessa noite. Aqueles que tramam contra você, Deus vai tirar o sono. Deus vai perturbar eles, até Deus te honrar. O rei Dário não dormiu, e ele chegou na cova do leão e disse: Daniel, acaso, Daniel, o teu Deus a quem tu serve te livrou da boca dos leões? Daniel clama e diz: ó rei, vive o meu Deus, vive tu, ó rei, que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Agora o rei Dário fala assim: cadê aqueles que tramaram contra Daniel? Traz não só eles, mas traz a família também. Traz o filho, traz a esposa, traz as crianças, traz todo mundo. E diz a Bíblia: antes de eles chegarem no fundo do poço, os leões famintos devoraram todos eles. É assim que Deus vai fazer. Aqueles que te perseguem, aqueles que se levantam, aqueles que te caluniam pelas costas, Deus vai fazer, irmão, que eles sejam consumidos. Amém, irmão? Mas a tua luta não é contra a carne. Paulo diz: é contra as hostes espirituais da maldade. Você vai falar para Deus: Deus, vai lá nas fortalezas do inimigo. Ah, Deus, aquela pessoa que está se levantando, aquela que o diabo está usando, bota por terra hoje, faz com que ele caia, com que ela caia por terra hoje. Amém? E diz a Bíblia, irmão, que o rei, versículo 25 para encerrar. Versículo 25 para encerrar. Aleluia. Glória a Deus. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que anda passeando dentro do fogo, e semelhante, dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Ele ficou espantado e disse: agora, olha só, não lançamos 3? Não eram aqueles 3 hebreus que não se prostraram diante de ninguém? Mas engraçado, agora tem 4. Aleluia. Aleluia. Você nunca está sozinho. O Senhor disse para Saulo:
Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Duro é para ti perseguir a minha igreja. Duro é para ti perseguir aqueles que são meus. Duro para ti perseguir aqueles que são menina dos olhos de Deus. Aleluia. Irmão, quando você tem certeza do Deus que você serve, não há capeta, não há demônio, não há oferenda do inferno que vai derrubar a tua fé. Aleluia. Siga firme, inabalável. Diz a Bíblia que o rei mandou tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí, olha que coisa linda. Cadê o quarto homem? Não era para tirar 4, se ele viu 4? Hã? Não era para ser tirado 4? Mas ele tirou só quantos? Diz a Bíblia aqui que eles tiraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Servo do Deus. Olha que Nabucodonosor confessa aqui, irmão. Isso aqui é lindo. Verso de número, olha aí, lê aí comigo. Verso de número 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Aleluia. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram, aleluia, aleluia, do meio do fogo, e ajuntaram-se aos outros governadores e conselheiros do rei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa luta, irmão, não vai te matar. Não fique desesperado, creia no Deus que é o Deus da vitória. Aleluia, seja fiel ao Senhor, seja crente, seja alguém de verdade, irmão. A Bíblia diz que, de repente, do nada, caiu uma pedra do céu na cabeça daquela estátua. E aquela estátua caiu por terra. Porque a pedra que caiu, que veio do céu, foi Jesus Cristo. Alô? A pedra que caiu foi Jesus Cristo, que o governo começou agora, o governo do Senhor. Os outros governos passaram, e que permanece agora o Senhor, o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, você tem um Deus por você. Fecha teus olhos, irmão. Essa enfermidade não vai te matar. Essa loucura não vai destruir tua casa, tua família. Ah, essa insônia que está batendo na tua, que está te algemando. Essa insônia hoje vai sair da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia. Pessoas que andam em depressão, que estão em profunda depressão. Pessoas que estão perdidas, sem rota e sem destino. Hoje Deus, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, Ele está aqui nessa noite. E Ele tem uma palavra, um direcionamento para você. Eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Senhor que morri por ti. Eu dei a minha vida por ti essa noite. E o Senhor venha nessa noite trabalhar em áreas específicas na minha e na tua vida nessa noite. Naquilo que somente Deus pode entrar. No oculto da tua vida, aonde precisa de uma mudança radical, Deus vai fazer nessa noite. Aleluia, aleluia. Se confessares ao Senhor, a Bíblia diz em Romanos, se com tua boca confessares, Romanos 9, 10 e 9 e 10, se credes com o coração e com a boca confessares o nome do Senhor Jesus Cristo, tu serás salvo. Aleluia. Faça uma confissão de fé. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas das provas que aquelas que a gente aguarda no Senhor.
Se você vê, não é fé. A fé é o invisível. Aleluia, Deus pode tirar do monturo. Deus pode tirar da sarjeta. Deus pode fazer sentar entre os príncipes, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fez isso com aquele menino que era primo do rei Davi. Ele foi lá, Mefibosete, aleijado, porque a ama deixou ele cair quando ele era pequeno. Mefibosete andava aleijado, ele não se firmava nos pés, mas Deus morava em Lodebar, lugar do esquecimento. Morava em Lodebar, lugar onde não tinha, onde o vento perdeu a curva, onde não tinha saneamento, onde não tinha ninguém que favorecia ele. Mas Deus fez a Davi lembrar de Mefibosete, e foi buscar Mefibosete. Mefibosete vivia maltrapio. Mefibosete não tinha casa para morar, vivia de emprestado, porque ele foi passar a perna nele, ele foi decepcionado, ele foi frustraram ele, passaram a perna nele, enganaram ele. Mas o rei lembrou de Mefibosete e disse: ponha Mefibosete para morar no palácio, porque aonde o que eu comer, ele vai comer. Aonde, na mesa que eu sentar, ele vai sentar ao lado. Aleluia, Deus está falando com alguém nessa noite, que tem sua história arruinada por este mundo chamado Lodebar. Um mundo de desgraça, um mundo de perdição, um mundo de engano, um mundo de ilusão. O diabo deu uma rasteira, o diabo enganou, o diabo, ele amarrou, acorrentou você. E é você que Deus quer mudar hoje. Deus quer usar você. Deus quer usar o improvável. Deus quer tirar do montuio. Deus quer tirar do anonimato. E Deus quer honrar nessa noite. Onde está você? Aleluia. Deus vai mudar o curso da tua vida. Deus vai mudar a história. Ninguém acredita em você. Aleluia, mas Deus está dizendo: eu acredito. Aleluia, eu acredito em você. Aleluia, você vai e vai acontecer. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Todos deram errado, mas você vai dar certo. Aleluia, onde está você? Onde está você que quer tomar um passo de fé? Onde está você que quer decidir a tua vida a partir de hoje, entregar a tua vida ao Senhor, confiar nele, crer nele, que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que estamos falando e pedindo. Aleluia. Para encerrar, havia no Rio de Janeiro um rapaz do crime, do Comando Vermelho. Ele não tinha cabelo, ele não tem cabelo porque as drogas, cocaína, as coisas que ele injetava, consumiu todo o couro capilar dele. Ele não poderia ter filho, porque quando fosse ter filhos, a droga estava no sangue. Os filhos iam nascer mongoloide, doente. Ele foi preso várias vezes pela polícia, asfixiado, torturado. Mas um dia, ele entrou numa igreja e Deus falou com ele. E naquela noite, ele estava armado. Ele veio armado para o culto. Ele estava com uma arma no culto lá. E ele sacou aquela arma e ele foi em direção ao pastor e disse: pastor, o senhor está contando um conto da carochinha. Deus não é assim como o senhor falou. E aquele pastor amoroso disse: meu filho. E ele com a arma apontada para o pastor. E o pastor falando com ele: meu filho, Deus não é como eu estou falando. Deus não é como você está pensando. Deus é maravilhoso. Deus é muito melhor. Deus é muito bom. Deus é extraordinário. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Pastor, o senhor não me conhece? Eu sou membro da Falange Vermelha. Para entrar na comunidade, para vender um gás, tem que ser sob a minha permissão. Eu mato as pessoas, eu jogo bola com as cabeças dos defuntos. Eu, quando começa a ter culto, eu dou tiro para cima, mando os amigos dar tiro para cima, para me ver as igrejas vazias. Ele disse: mas hoje, Deus vai mudar a tua história. Meu irmão, quando o pastor orou para aquele moço,
ele foi liberto naquela hora, ele foi transformado naquela hora. Há um poder de Deus nesse lugar, há uma graça de Deus nesse lugar. Depende de você querer. Toma a tua decisão hoje. Toma a tua decisão hoje de servir a esse Deus que faz coisas extraordinárias, que muda a história, que transforma a vida, transforma do mendigo ao empresário, daquele que não dava certo para dar certo. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que começam as coisas e não terminam. Deus está mandando dizer que hoje, vem aqui na frente, nós vamos orar. Aquilo que você vai começar, vai terminar. Aquilo que você começou, vai concluir. Aquilo que você projetou, vai dar certo. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se creres e ouvires a voz do Senhor teu Deus, hoje não endureçais o vosso coração. Crede. Há alguém nessa noite aqui? Há alguém nessa noite no nosso meio que quer tomar essa atitude de fé, que quer tomar essa posição de fé diante do Senhor, mudar a sua vida? Não é você. Jesus disse, Salmo diz assim, né, pastor? Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem muda é ele. Eu estou fumando, eu estou bebendo, não importa, quem muda é ele. O mais ele fará. Eu minto, eu sou mentiroso, não importa, ele vai fazer você não mentir mais. Quando o Espírito Santo de Deus entrar dentro da sua vida vai mudar. Você não vai nem perceber, mas Deus vai transformar a tua vida. Aonde tem alguém nessa noite, vem aqui, Israel, Alisson, vem aqui, meu filho, que eu quero orar por você. Vamos orar pelo Alisson nessa noite. Amém? Você aceita a oração, Alisson? Amém? Glória a Deus. Você é desviado? Glória a Deus. Está aqui por ele, pastor. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bota a tua mão assim em forma de concha. Deus, esse moço, Pai. Deus, eu não conheço ele, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada lugar que ele já pisou nessa terra, a cada palmo de terra que ele andou, a cada noite sombria, a cada perturbação que chegou a esse moço. Deus, dormindo pelas marquises, dormindo pela charrua, pela sarjeta, jogado ao léu, ao vento. Deus, tu és o Deus da vida. Tu não criou o homem, Deus, para viver longe, distanciado da família, distanciado da casa, sem amigos, sem pessoas do seu lado, não. Deus, tu morreu por ele para transformar. Eu creio, Senhor, que tu és o Deus da vida do Alisson, e o Senhor vai mudar a vida dele, transformar a vida dele. Deus, honra esse moço, Pai. Muda o destino da história dele, muda a história dele, Pai. Ele foi traído, machucado. Pai, nessa noite, Pai, isso não interessa. Interessa o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão na vida dele. Perdoa ele, Pai. Perdoa ele, muda a história do Alisson. Pai, eu quero ver o Alisson aqui em cima. Eu quero ver o Alisson nos púlpitos da igreja, testemunhando, pregando, falando do teu amor. Pai, tu és poderoso para fazer dele um empresário. Tu és poderoso para mudar, dar uma família. Pai, tu és poderoso, Pai, para transformar a vida desse homem. Deus, fazer que ele habite em família, tem um lar, tem uma família, tem uma casa. Restaura, Pai, aquilo que ele perdeu. Diz a tua palavra, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pai, eu creio nessa noite.